Oi, meus lindos, tudo bem? Então vamos começar agora a falar sobre a segunda parte da cinemática vetorial. Então vocês podem notar que quando nós falamos sobre o vetor, é uma reta orientada, sendo que para obter o vetor resultante de dois vetores ou mais, ou seja, pode ser o vetor A, vetor B, vetor C e assim sucessivamente. Existem dois métodos diferentes. O primeiro método é chamado de método paralelogramo. O que significa isso? Aqui nós temos dois vetores, vetor A e vetor B, sendo que vai formar um ângulo entre eles. Formando esse ângulo, o que vai acontecer? Naturalmente, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular o vetor e a sua imagem. A mesma coisa com o vetor B e a sua imagem. Para isso, a fórmula utilizada é a resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Quando existe um ângulo, entre os vetores A e B, normalmente nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre a fórmula A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes A e B vezes o valor do seu ângulo, ou seja, relacionado com o cosseno. Agora, quando nós falamos relacionado com método da poligonal, linhas poligonais, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre dois vetores ou mais, sendo que a extremidade de um vetor, ela coincide com a origem da outra. Então, nós temos aqui o vetor A, sendo que a extremidade dele vai coincidir com a origem da outra. A partir desses dois vetores, ele vai formar uma resultante. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os vetores, ou seja, o vetor A mais o vetor B, que significa a resultante, tá? Então, sendo que a resultante, ela é obtida ligando-se à origem de A com a extremidade de B. Agora vamos ver na prática como isso funciona, tá ok? Então, nós temos aqui dois vetores A e B, têm módulos respectivamente iguais a 4 unidades e 3 unidades. Qual é o módulo do vetor resultante? Primeiro, se tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai tracejar uma linha, que significa, no caso, que o A, tá? Depois você vai, no caso, que você vai representar o B. Sendo que o A nós temos quanto? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Ou, no caso, um módulo de 4. Ou então, vamos ao B. A B nós temos 1 e 2 e 3. Então, temos o A e temos o B. Então, o que você vai fazer? Você vai tracejar a resultante. Para tracejar a resultante, é só você, no caso, que é a soma de A mais B. Essa é a resultante. Então, como é que você pode calcular isso? É só você colocar. A resultante vai ser igual a A mais B. Então, a resultante vai ser igual a 4 mais 3. Então, a resultante vai ser igual a 7 unidades. Muito fácil, não é, gente? Agora, se caso for ao contrário, se tiver a mesma direção e sentidos opostos. Então, você pode notar o quê? Que tem a mesma direção, tá? Que é vertical, ou desculpe, que é horizontal, mas só que sentidos opostos. Sentido só você olhar a setinha. Então, você vai fazer a mesma coisa. Não com a necessidade de você fazer a forma gráfica, não, tá? Só para vocês conseguirem entender. Então, temos 1, 2, 3, 4. Só que sentidos contrários. Então, você vem aqui e traça a B. Essa aqui é B, essa aqui é A. Então, vai ficar 1, 2, 3. Então, sendo que agora você vai tracejar a resultante. Como é que você faz isso? É o que sobrou. É esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é
é a resultante. Então, como é que você vai representar isso? É só você colocar R, que é igual a menos B. Então, R, que é igual a 4 menos 3. Então, essa resultante vai ser igual a uma unidade, ok? Então, agora vamos à terceira questão. A terceira questão está pedindo o seguinte: e se tiverem direções perpendiculares entre si? Quando eu falo sobre dois vetores que são perpendiculares, é que tem um ponto em comum onde eles se encontram. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Aí nós vamos fazer a aplicação do quê? Fazemos a aplicação de Pitágoras. Como que é essa aplicação? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ser o quê? R ao quadrado vai ser igual a A é 4. 4 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. R ao quadrado é igual a 16 mais 9. R ao quadrado, que é igual a 25. Então, eu vou tirar, no caso, o quê? Só quero uma resultante, então eu tenho que tirar da raiz. Então, a resultante de 25 é igual a 5 unidades. Tudo bem? Agora, no caso, temos uma outra. Nessa outra aqui, eu já tenho o quê? Eu já vou formar um ângulo. Nesse caso aqui, está falando que está formando um ângulo de 60 graus, não é? Então, vocês sabem que o ângulo de 60 graus é igual a 1 sobre 2, ou então pode ser 0,5, tanto faz, tá? Qual é a fórmula que você vai usar? Então, sempre quando tem a presença desse ângulo, não precisa ser só 60, não, existem outras formas de ângulos também, tá ok? Não precisa ficar preocupado relacionado com o valor do cosseno, não, que eu sempre vou dar esse valor. Então, nós temos a resultante, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, vezes cosseno de 60. Tudo isso na raiz. Então, como é que nós podemos fazer isso? É muito simples. R, que é igual o valor de a ao quadrado. Então, vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 3, que é o b, e o valor do cosseno, que é igual a 1 sobre 2. Não se esqueça que você vai colocar tudo isso aqui na raiz, tá? Então, R vai ser igual a 16 mais 9 mais 12. Por que 12? Porque você multiplicou esse valor e dividiu por 2, que vai dar 12. Tudo isso aqui na raiz, não se esqueça. Então, R vai ser igual a raiz de 37. Como é que eu vou saber, no caso, essa raiz? Obviamente, vocês vão ter que utilizar a calculadora, tá? Então, R vai ser igual a 6,0 ou 6,08 unidades. Viu como é fácil? Não é difícil? Então, novamente, recapitulando. Sempre quando eu falar relacionado com o quê? Com vetores, tiver a mesma direção e o mesmo sentido, é só você somar. Se eu falar que tem a mesma direção e sentidos opostos, você vai diminuir. Se eu falar que tem direções perpendiculares entre si, o que você vai fazer? Simplesmente aplicar Pitágoras. Agora, se caso falar que existe um ângulo aí você vai observar o ângulo e vai fazer essa fórmula aqui. Só que tem que tirar da raiz, tá? Muito bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha eu estou à disposição, tá bom? Então, lá na plataforma eu vou colocar uns exercícios parecidos com esse aqui, que obviamente vocês sabem que vai valer alguma forma de nota ou de frequência também, tá bom? Então, um beijinho para vocês.